Live especial Luz Espírita. Sempre uma oportunidade de estudo, pesquisa, debate e divulgação do Espiritismo. Uma realização Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos, meu nome é Carlos Luiz, sejam todos bem-vindos à live do Luz Espírita. Hoje nós teremos um tema muito específico, muito importante para a atualidade, que nós vamos debater à luz da doutrina espírita, né? Vamos falar sobre a vida, sobre a defesa da vida e sobre o aborto. Hoje nós teremos 3 convidados muito especiais. Marcos Milani, vamos ter também o Eric Pacheco e a Carla de Paiva. Cada um deles vai nos ajudar a entender um aspecto desse tema. Nós vamos explorar o aspecto doutrinário, o aspecto social e o aspecto emocional e espiritual desse tema tão delicado que a gente precisa tratar. Muitas vezes nós temos a dificuldade em compreender qual é exatamente a concepção espírita quando um tema está em ebulição, onde há um intenso debate, e aí nós precisamos talvez desse espaço para que a gente possa pensar claramente, refletir e saber exatamente qual é a posição do espiritismo. Então, seja bem-vindo, Marco Milani. Olá, Carlos, boa noite para você, boa noite a todos os amigos, né, que estão aqui, já deixando de antemão também aos nossos convidados de hoje e ao público internauta aí que está nos assistindo. Vou pedir que você se apresente para aqueles que não lhe conhecem. Tá. Atualmente eu sou diretor de doutrina da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, e também presidente da USE Regional de Campinas, que é uma cidade aqui do estado, fica a 1 hora de São Paulo, mais ou menos. E também participo da Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Ok. Vamos ter também o Eric Pacheco, aqui conosco. Tudo bom, Eric? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? E espero que seja uma excelente oportunidade de estudo. Se apresente um pouquinho também, para quem ainda não lhe conhece, Eric. O Eric também tem um canal no YouTube, né? Depois a gente vai falar. Sim, eu tenho um canal Espiritismo em Kardec, né? Eu faço parte do Centro Luz e Verdade e eu tenho o meu canal lá que tem estudos da Revista Espírita e outros estudos. Que bom. E também teremos a participação da Carla de Paiva. Olá, amigos, boa noite. Muita alegria estou com vocês aqui participando dessa live. Agradeço o convite, né? É muito importante a gente falar sobre esse tema, como o Carlos nos mencionou, né? Então, com muita alegria que nós recebemos o convite, estamos aqui na noite de hoje para poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Vou aproveitar e me apresentar, Carlos. Já ia pedir para você se apresentar. Estava esperando só você pegar fôlego. Exatamente. Então, eu sou Carla, sou trabalhadora aqui do estado de Goiás, do Movimento Espírita. A casa onde eu trabalho é o Centro Espírita Lar de Jesus, aqui em Goiânia. Também sou trabalhadora do IGESE, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Nós temos aí uma live que acontece aos domingos, nesse mesmo horário, às 20 horas, né? Então, todos os domingos nós trabalhamos aí lives sobre... com estudos, com bate-papos sobre o espiritismo, e sou também trabalhadora da Federação Espírita do Estado de Goiás, onde eu estou trabalhando como coordenadora estadual da área de comunicação social espírita. Que bom. Vamos começar, ao longo do tempo cada um também vai falando um pouco mais da sua experiência, e também vou pedir a todos que se sintam convidados a colaborar, a elaborar perguntas. A nossa ideia é, a partir desses três grandes divisões, a gente poder dialogar com vocês. Vamos começar pelo início. Milani, qual a posição espírita sobre o aborto? É algo que é claro, é algo que deixa dúvidas? O que é que os espíritos dizem a Kardec e vem dizendo desde então para os espíritas? Bom, mais uma vez, boa noite a todos, né? Então, a postura doutrinária, ela é bastante clara nesse ponto, né? A gente até entende que temos
interpretações, algumas que podem ser mais complexas, outras mais simples, mas com relação à valorização da vida, ela já se dá desde o instante da concepção. Ou seja, quando nós tratamos dessa temática, nós estamos basicamente conversando sobre uma oportunidade de reencarnação do espírito, o espírito no seu processo, na sua jornada evolutiva. Então, doutrinariamente, nós temos, e não é só no Livro dos Espíritos, algumas questões, nós temos durante toda a obra de Kardec essa valorização desta oportunidade evolutiva. Portanto, fica muito claro nós destacarmos isso, né, com relação a esse tipo de ambientação, ou seja, é o espírito tendo a oportunidade de reencarnar, é uma individualidade dentro desse processo que ele está se autorrealizando na reencarnação, e qualquer caminho, qualquer obstáculo, né, nesse sentido, torna-se algo negativo, não só para quem promove isso, mas como para aquele que eventualmente não enfrenta, não vivencia essas experiências necessárias. A gente vai discutir hoje, com certeza, né, algumas justificativas, alguns pontos de atenção, né, que, por exemplo, a própria doutrina, ela indica casos muito específicos, né, quando a vida da mãe está em perigo, aí é preferível, né, preservar-se a vida da mãe diante de um processo de gestação mais complicado, que comprometa a sua própria sobrevivência. Isso é um caso muito específico, está na questão 359, por exemplo, do Livro dos Espíritos, quando a vida da mãe corre este risco iminente, né, de ser ceifada. Não quer dizer que também não faça parte aí de um processo de reflexão, mas é o único caso, né, que a gente teria uma indicação aonde esse processo de interrupção da gestação ele teria uma justificativa doutrinária. Porém, a gente sabe que tem vários caminhos aí interpretativos, onde a pessoa não tão aprofundada, né, apesar de ser muito claro isso na doutrina, ela tenta justificar por outros motivos, né, essa interrupção da gravidez. E aí a gente tem, no próprio movimento espírita, que é muito saudável, né? Abre-se para debates, para conversas, para reflexões, como estamos fazendo hoje aqui, para elucidar, para ajudar nessa troca de ideias. Lembrando que a proposta não é trazer uma opinião como se fosse uma verdade absoluta, pelo contrário. Essas informações que Kardec traz não se baseiam na opinião de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. É um conjunto de espíritos cuja informação elas foram validadas, ou seja, houve uma convergência no sentido de preservação e valorização da vida do ser reencarnante como uma individualidade independente da mãe, por exemplo, né? E aí vários casos, né, que o Espiritismo trata, tanto para o aspecto de provas e expiações daqueles que estão participando do processo reencarnatório, mas principalmente no corpo teórico. Ou seja, é incoerente nós abraçarmos uma proposta, uma postura que valoriza a vida e defendermos, eventualmente, algo que vá contra isso. Então, doutrinariamente, é muito claro esse processo de valorização da vida desde o processo de concepção do ser reencarnante, que ele tem uma oportunidade evolutiva, e qualquer obstáculo nesse sentido, a não ser que a vida da mãe esteja correndo perigo, né, de desencarnação, aí sim nós teremos uma justificativa considerada pertinente. Mas fora isso, a gente não tem como justificar doutrinariamente essa interrupção. Então, eu colocaria nesse preâmbulo para as nossas discussões que não tem muita dificuldade de se entender isso, mas por uma série de relativismos e quase malabarismos que se tentam fazer conceituais, procura-se ter uma visão materialista até para justificar esse processo. A gente vai, com certeza, também discutir isso na nossa live, achando que esse ser reencarnante, ele é um ser
como se fosse parte do corpo da mãe. Não é verdade isso. Então, a gente tem uma série de elementos que, com certeza, a gente pode explorar aqui. Então, Carlos, eu acho que esse preâmbulo aí já fomenta aí alguns insights, né, alguns tópicos aí para a gente discutir posteriormente. Certo. Excelente, excelente, porque aí a gente já começa acho que você tocou num ponto essencial, né? Para o Espiritismo, o ser encarnante é outro ser. Né? Ele não é parte, ele não é parte da mãe, ele não é parte do pai, ele é uma outra individualidade que, no nosso caso aqui da Terra, a gente pode dizer que tem muitos e muitos milênios. Né? Então, a discussão espírita, concordo 100%, começa por aí. Antes de passar para a Carla, eu queria só colocar o seguinte ponto. A gente precisou fazer esse preâmbulo porque, infelizmente, às vezes é necessário a gente relembrar os princípios básicos, senão a gente pode se perder. Como eu disse, é um tema hoje que socialmente é delicado. E aqui, antes de passar para a Carla, eu preciso fazer um alerta e uma divisão muito clara, né? Entender qual é a proposta espírita e entender qual é a nossa realidade existencial. O espiritismo é claramente contra o aborto sob diversos argumentos e níveis. Porém, é importante entender que isso não quer dizer que nós espíritas podemos atacar, criticar, jogar pedra em quem tenha praticado. Até porque, na visão espírita, a grande probabilidade é que todos nós, de uma forma ou de outra, já praticamos aborto. Se não nessa existência, em existências anteriores. E do ponto de vista da lei divina, continua sendo erro. Né? Não é porque eu não lembro que eu sou santo ou nunca errei. Qual é a diferença central? O que nós estamos tentando fazer é alertar sobre a gravidade dessa ação, mas também tentar buscar o amparo para quem cometeu. Então, a visão espírita ela vai caminhar com um equilíbrio muito importante. Quando se aponta algo como errado, algo que não se deve fazer, não significa que quem realizou esse ato está condenado, ou merece ser apedrejado, ou é um ser humano menor. É muito difícil falar isso do ponto do espiritismo, porque nós não sabemos a nossa história espiritual. Então, toda vez que se fala aborto, quem aborta, nós não estamos condenando ninguém. Ao contrário, estamos mostrando que a forma de se reparar um erro é ter consciência que ele existe e que foi cometido. Então, eu peço que isso fique bem claro, a nossa discussão é de outro nível, é descobrir qual o melhor caminho. Quem já percorreu um caminho errado, parabéns, todos nós já fizemos, novidade nenhuma. Mas, se você percorreu e consegue, de fato, reconhecer, aí sim inicia-se um processo de crescimento. Carla, eu peço que você fale para a gente algo que me choca muito na mídia, quando se defende a ideia do aborto. Se passa uma ideia, pelo menos chega a mim dessa forma, que é uma decisão simples. Não, você pode abortar, quer dizer, você pode pintar a unha, você pode cortar o cabelo, você pode, enfim, fazer um esporte, você pode passar o fim de semana na serra, e você pode abortar. E a gente sabe que não é um processo simples, né? O aborto nunca é algo simples, nunca é algo agradável. Então, comenta, por favor, para a gente, você que tem experiência no tema de acompanhamento, de diálogo, de vivência com pessoas muito próximas, e, se possível, conta um pouco da tua história em relação ao tema, como é que é essa realidade de quem já cometeu aborto? Olha, Carlos, é uma questão realmente complexa, né? Como você falou, as pessoas têm trazido ao debate aí de uma forma equivocada, dizerem que é uma escolha da mulher porque é o corpo da mulher, né? Então ela teria essa liberdade de não querer ter o filho, então de interromper essa gestação. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma decisão, não é uma situação, o abortamento ali em si, o procedimento também, né, não é simples. É importante a gente esclarecer, né, você trouxe aí, Carlos, na sua fala com clareza, né, para a gente esclarecer, de repente, alguém que não é espírita e está nos assistindo, de que o espiritismo
é contrário ao aborto, completamente contrário ao aborto, importante a gente esclarecer também, porque pode ter alguém que não tenha o entendimento, né, da nossa legislação aqui no Brasil, onde também não é permitido que se faça o aborto, a não ser em 3 casos, né, as exceções que a legislação nos traz. Mas a questão que tem que ser debatida aqui é essa. É um procedimento difícil, é um procedimento doloroso, com consequências. A gente pode falar das consequências físicas para a mulher, né? Como a gente não tem, proibido o aborto no Brasil, eles são feitos, né, porque é proibido, né, pela lei que eles não são realizados, eles são realizados, é importante a gente dizer. Há um sofrimento para a mulher, há um sofrimento enorme para aquela criança, né, que não veio à vida ali, aquela gestação não foi concluída. E essa mulher, pessoal, ela vai sofrer as consequências tanto nessa vida quanto nas outras. A gente tem muitos casos, né, de mulheres que praticaram aborto, né, e houve um arrependimento, às vezes não naquele momento, mas muitos anos depois vem aquela reflexão, né, ela compreende melhor o que aconteceu, então há esse sentimento enorme de remorso, de arrependimento, e isso, né, falando nesse plano aqui, nessa vida, porque é importante a gente dizer também que ao desencarnar, as consequências também são enormes para essa mulher, né? Nós temos aí a literatura espírita nos traz aí inúmeros exemplos, né, de casos onde são descritas, né, as situações dessa mulher ali no plano espiritual, sendo algumas vampirizadas, enfim, elas obsidiadas, porque elas cometeram esse crime, é um verdadeiro homicídio, né? Então, é interessante também a gente falar sobre o que acontece com a mulher, o que acontece com as outras pessoas envolvidas também. A gente tem ali um médico, um enfermeiro, algum profissional que auxiliou essa mulher, eventualmente, né? Tem mulheres que praticam sozinhas o aborto, mas na grande maioria das vezes elas contam com o auxílio de outras pessoas. O próprio o homem, o pai da criança ali, né? Um companheiro ou não, né, alguém que auxiliou ali também, lá na obra Evolução em Dois Mundos, né, trazido para nós também as consequências em relação ao homem que auxilia, né, nessa prática desse abortamento. Então, nós temos aí na experiência, no atendimento de muitas mulheres que foram vítimas de violência sexual, e nessa vida estão aqui sofrendo ali, está naquele momento de sofrimento, porque ela sofreu uma violência muito grande. Então, de pensar naquela criança, de ver aquela gestação, né, evoluindo, ela sofre diariamente revivendo aquela violência, então ela pensa em fazer o aborto, ela procura, né, formas de fazer o aborto. Mas é importante a gente destacar que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Nós não vivemos uma situação, eu não vivi, não me lembro de ter vivido, né, de repente outras vidas, mas uma violência tão grande, tamanha como essa, então não estou no lugar de julgar essa mulher, saber o que passa pela cabeça dela, mas estou no lugar de acolher essa mulher, explicar quais são as opções, porque há opções, né? O aborto não é a única saída, ela pode ser acolhida, deve ser esclarecida de toda a situação, de tudo que envolve essa decisão que ela quer tomar, né? E se de tudo ela não fala, não consigo ficar com essa criança, não consigo olhar para essa criança, o que acontece é a realidade, assim, da maioria das mulheres que nós atendemos, nós orientamos, nós encaminhamos e esclarecemos para que essa mulher entregue esse bebê para adoção, né? Então, há possibilidade, e nós não julgamos. Também há mulheres que procuram dizendo, eu já fiz um aborto, mas não sei, já está com talvez um despertarzinho ali de consciência daquela situação, e ali está numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa 10ª gestação, e aí ela fala, olha, me ajuda, não quero abortar, o que eu faço? Mas eu também não consigo ficar com essa criança. Então, nós vamos esclarecer, nós vamos acolher, não vamos julgar essa mulher pelo que ela fez, né? Então, assim, é possível renovar sempre, é possível seguir, ela errou ali atrás, então nós vamos acolher, nós vamos orientar e vamos seguir com essa mulher. O que você precisa?
né? Há atendimento psicológico, nós sabemos, há encaminhamentos que podem ser feitos pela rede pública de saúde para acompanhamento psicossocial dessa mulher, e a gente sabe também que tem grupos de apoio, ONGs, instituições religiosas, não só no espiritismo, outras instituições religiosas que também estão ali para poder acolher essa mulher, e muitas vezes também acolher esse bebê, se a mulher não tiver condições realmente, né, de ficar com essa criança após o nascimento. Mas o que importa é nós cuidarmos dessa mulher para que ela possa concluir a gestação, não se entregar ali àquela... o que tem sido dito, né, da facilidade, não, meu corpo, minhas regras. O seu corpo, as suas regras, mas ali dentro tem um outro serzinho, né? Então não é a mulher, é outro indivíduo que está ali dentro. Então isso tem que ser respeitado também. É isso, acolher essa mulher, orientar, encaminhar, sempre pensando na criança que está chegando ali, sem deixar de acolher a mulher que também, na maioria das vezes, nesses casos, como mencionei, está ali vivendo uma situação de sofrimento. Obrigado, Carla. Assim, você falou uma coisa que me fez pensar bastante. Quer dizer, a gente vê toda uma campanha estruturada, né? O aborto, fiz aborto, e a gente não vê, pelo menos com a mesma ênfase, o que na verdade deveria ser apenas isso a ênfase, as possíveis saídas. Né? Assim, a coisa é colocada como ou eu aborto ou não aborto, quando na verdade há toda uma escala de possibilidades, né? E aí, como você falou muito bem, quem somos nós para julgar? Mas se você não dá conta, pela sua situação social, pelo trauma que porventura esteja vinculado àquela criança, pela situação da sua vida, enfim, por questões suas, mas você pode deixar a criança nascer, né? Você pode dar uma chance àquele espírito lutar pelas conquistas espirituais dele. Né? Você não precisa necessariamente interromper. Eu vou voltar para esse ponto para ti já já, mas eu vou aproveitar esse gancho e fazer a pergunta para o Eric. Porque, assim, quando a gente vê toda essa estrutura montada, não dá para ser ingênuo ao ponto de achar que a questão do aborto é só uma discussão de opinião. Porque a gente vê, de um lado, uma produção cinematográfica, né? Com os seus artistas, às vezes contratados, às vezes induzidos a entrar numa espécie de campanha pro aborto, né? Eu abortei, foi tudo bem, enfim, usar aí, né, sofisticamente a questão do direito ao corpo, né? Eu não conhecia esse lema que a Carla falou, né? Meu corpo, enfim, eu que decido. Obviamente, isso cola. Quando a gente avalia, a gente vê que é infantil, porque nem o seu corpo é seu, segundo o Espiritismo. Totalmente. Porque se você parte que é o seu corpo é do seu jeito, você vai cometer suicídio e vai sofrer também drasticamente. Então, nós temos uma liberdade, mas nós estamos dentro do universo que, até onde se prova o contrário, foi Deus que fez e é Ele que rege. Então, a gente tem que, do ponto de vista espírita, esse argumento não serve nem exclusivamente para o nosso próprio corpo. Mas então, quando a gente vê essa estrutura toda montada, bem produzida, bem arquitetada, bem divulgada, defendendo o aborto, aí é a questão que eu quero apresentar por Eric. Eric, existe de fato uma busca de tornar o aborto um instrumento político? Existem grupos, organizações que possuem poderio cultural, econômico, que apostam nessa ideia? O que é que seus estudos podem indicar para a gente em termos de reflexão? Excelente questão. E realmente existem muitas instituições, né, que promovem o aborto pelo mundo. Né? Nos Estados Unidos existe a Planned Parenthood, que promove o aborto, né, nos Estados Unidos, e isso também é promovido aqui nos países em desenvolvimento, né? E eles utilizam diversos argumentos, não é, para a questão do aborto nesses países em desenvolvimento, né? Como, por exemplo, dizer que muitas mulheres morrem em clínicas clandestinas, né? E, de acordo com o DataSUS, né, desde 1998, o número de mortes maternas relacionadas ao aborto
o que inclui tanto o aborto clandestino quanto o aborto legal e o aborto espontâneo, não supera 100 mortes por ano, né? Então, esse argumento de que morrem muitas mulheres em clínicas clandestinas não é tão válido, né? Mas essas instituições que lucram, né, com o aborto utilizam esses argumentos porque apela para a emoção, né? E é realmente o mercado, porque eles lucram muito, né? Também existe o argumento de que se legalizar o aborto vai diminuir, né? Que é até um argumento contraintuitivo, né? Porque quando você legaliza algo, aquilo se torna mais acessível, né? E a gente pode olhar nosso vizinho aqui, o Uruguai, que desde 2012, né, quando a prática foi legalizada, só tem crescido, né? De acordo com a análise da pesquisadora Isabelle Montevani. Então, os dados todos mostram, né, que esses argumentos utilizados por essas instituições não têm fundamento, né? São grupos radicais, feministas, que se utilizam desses argumentos porque é uma indústria, uma verdadeira indústria que lucra com essa cultura da morte, né? E eu queria colocar uma outra questão, que é a relação do aborto com o antinatalismo e a própria eugenia, né? Se a gente for ver, por exemplo, os dados da Telegraph, né? No Reino Unido, a partir do momento que o aborto foi legalizado e que as pessoas começaram a ter pesquisas sobre a síndrome de Down, caiu o nascimento de crianças com síndrome de Down em 54%, né? Porque as mães descobrem que o filho tem síndrome de Down, né? E o governo indica que a mãe aborte, né? Então é usado como um método eugenista, né? Para eliminar realmente essas pessoas da população, né? E a mesma coisa é utilizado com a população mais pobre, né? E como meio de redução populacional, né? A gente tem as teorias do malthusianismo, né? Que acreditavam que pelo aborto haveria uma redução da população e evitaria a superpopulação, né? Então realmente existe toda uma indústria em relação a isso, né? E o aborto ele gera várias consequências maléficas, segundo a própria medicina, né? Por exemplo, aumento de depressão, né? Aumento de câncer de mama, né? Então, as pesquisas indicam, né, que por várias pesquisas que realmente a saúde da mãe, não só psicológica, né, mas também física, é prejudicada, né? E os dados mostram bem claramente isso, né? E a própria ciência, a própria biologia mostra que o zigoto, né, ele já é um indivíduo, né? Já é uma unidade orgânica em desenvolvimento, né? Então não faz simplesmente parte do corpo da mãe, mesmo que a gente desconsiderasse a parte espiritual, a parte da biologia, né? Os dados da ciência material já mostram que o zigoto já é um indivíduo em desenvolvimento, né? Então, realmente, como você perguntou, o aborto é realmente utilizado para essa indústria que lucra muito com isso, né? Inclusive, recentemente a gente lançou uma obra, né, O Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, que o Marco prefaciou, a gente fala um pouco sobre essa questão do aborto do ponto de vista doutrinário. Eric, obrigado. A gente já vai começar agora uma segunda rodada, né, com todo mundo. E é importante que as pessoas entendam esse ponto que o Eric trouxe, já com algumas estatísticas, de entender que quando a gente está discutindo o aborto de um ponto de vista social, nós não podemos ser ingênuos de achar que se trata de uma mera discussão de opinião. Quer dizer, existem forças estruturadas, inteligentes, cientificamente muito bem equipadas por trás de tudo isso. A gente não pode entrar numa discussão como bobo, né? No fundo é como bobo. Eu acho, tu acha, sem entender que nós estamos num planeta, tem um contexto e tem poderosíssimos interesses por trás disso, né? A coisa é tão estranha que mesmo durante o lockdown foi recomendado que se continuasse em termos internacionais com as práticas abortistas. Eu não acreditei na informação e fui pesquisar e fiquei assustado. Claro, ninguém chama de aborto, né? São práticas de saúde, aqueles nomes bonitos, né? Bem farisaico para impressionar quem é facilmente impressionável.
Então, a gente tem que se dar conta um pouco disso, né? Não se trata apenas de uma opinião. Nós temos em jogo um espírito reencarnante, temos em jogo a saúde direta da mulher, do pai e dos envolvidos no processo, e temos em jogo o futuro de uma sociedade quando a gente começa a discutir em legalizar, né? Então, a gente vai sair aqui um pouco do plano individual e vamos agora tentar puxar um pouco para o plano mais do grupo ou da nação, né? Porque se o Brasil entrar na legalização do aborto, eu acho, pelo menos na minha opinião, que nós não podemos mais nem sonhar em um dia ser a pátria do Evangelho. Porque a gente vai estar legalmente traindo o Cristo de uma forma tão radical, porque, e aqui mais uma vez, porque eu sei que tem muita gente que às vezes se sensibiliza ou até se sente ofendida. Nós estamos falando agora de um projeto de nação, né? Claro, sempre vão ter erros. Alguém cometeu aborto, eu cometi, alguém cometeu. Não se trata, mas se trata de pessoas com recursos, pensando calmamente numa situação controlada, planejar o aborto para outros milhões de pessoas agora e para o futuro, né, para as próximas décadas, vamos colocar assim. Então, isso é outra coisa. Nós não estamos falando de um adolescente que está em uma família complicadíssima, que está numa situação confusa. É um erro? É um erro. Mas hoje a gente já sabe que existem opções, né? A Carla trouxe muito bem. Então, tudo bem, eu entendo que você não vai dar conta da criança, vamos buscar uma opção. Nós estamos discutindo hoje no Brasil a possibilidade disso se institucionalizar, ainda mais do que está informalmente, né? Institucionalização informal, né? É proibido, mas a gente flexibiliza. Isso a gente sabe que já existe em certos lugares. E aí eu queria a opinião, né, começando pelo Milani, como que você vê isso, essa relação entre a doutrina espírita, uma possibilidade de um grupo, de uma nação, vir a apoiar o aborto legalmente? Como é que você pensa isso doutrinariamente, Milani? Além de ser um equívoco grosseiro, como é que você elabora isso para a gente? Deixa eu abrir o som aqui. Nós temos já o próprio Kardec, né, quando ele trata do infanticídio, ele faz uma comparação de como ele até questiona os espíritos, né, por que sociedades tão desenvolvidas ainda cometiam em seu seio infanticídios, né? Ou seja, o próprio Kardec já traz essa discussão quando ele faz essa crítica, porque não basta nós termos um desenvolvimento intelectual, pura e simplesmente, que vai justificar os atos morais. Com relação aos atos coletivos, nós entendemos também que é uma consequência, claro, né, da população que está naquele instante vivenciando aquela experiência comum de encarnação, mas não quer dizer que nós tenhamos a responsabilidade em si, pura e simplesmente, né, por estarmos numa cultura específica, porque as nossas individualidades, independente de onde nós qual é a nossa bagagem, tá? Porque você falou muito bem, Carlos. Provavelmente nós todos que estamos encarnados aqui já vivenciamos experiências terríveis, cometendo, praticando atos que hoje nos envergonharíamos, mas não quer dizer que isso não faça parte do nosso processo de aprendizagem. É a mesma coisa quando se fala em nação ou em comunidade. Qualquer pessoa que conscientemente é contra ou a favor de determinada causa, ela vai responder para a própria consciência. Não é o ato de estar num ambiente onde mais pessoas comungam da mesma ideia que vai fazer com que ela tenha maior ou menor responsabilidade. Obviamente, o meio pode influenciar, claro, né, a cultura, todos os aspectos envolvidos nesse sentido, mas nós vamos responder para a própria consciência. Então, quando a gente fala de país ou de nação, é a mesma coisa que Kardec já fazia dos hábitos e costumes, que refletirão exatamente o nível moral da sociedade. Então, não basta nós pensarmos só em nação, nós temos que pensar no indivíduo, obviamente, e o que ele vai ter de produtivo dentro da cultura que ele está encarnado. Não faz também, não podemos julgar de maneira homogênea, né, quem é a favor ou quem é contra,
e nós falamos aqui que vai responder para a própria consciência, ele vai ter a responsabilidade perante os seus atos, perante o conhecimento que ele tem naquele momento, e é isso que vai pautar efetivamente as consequências para ele. Uma das coisas que você levanta, e o Eric colocou muito bem, a própria Carla destaca, né, na fala dela, essa questão das ideias que são, das narrativas que são estruturadas e são vendidas, né, como modernas, ou como avanços, ou progressistas, no caso, né, nós temos um embate muito sério com relação à história. Né? Porque se fosse progressista uma ideia de assassinato ou de algum tipo de interrupção da oportunidade de reencarnação de um ser em evolução, nós estamos simplesmente ressaltando e reforçando o nosso nível evolutivo, ainda num planeta de expiações e provas, falando doutrinariamente. Ninguém reencarna aqui achando que nós estamos já num mundo avançado. Nós estamos nos deparando com as nossas mazelas, com os nossos problemas. E é moral. E é justamente nesse sentido que tudo isso que está acontecendo vai servir para que nós tenhamos essa reflexão em que momento nós estamos tendo consciência do respeito à vida. A palavra-chave é essa, respeito à vida. Na visão materialista, a vida começa quando? Depois do nascimento. Essa é a visão materialista. A visão espiritualista, a vida já começou. Então, quando a gente tem essa informação, a gente tem que ser coerente com a nossa proposta. Eu entendo que, para o materialista, é coerente ele pensar de maneira quase como o Eric colocou lá, promovendo a eugenia, né? Para que vamos provocar situações mais conflitantes na sociedade, ou aumentar o peso, né, ou o desconforto de alguém, de uma família, tendo a oportunidade de interromper isso. Os nossos indígenas já faziam isso quando, por exemplo, nasciam em algumas tribos gêmeos, ou quando o próprio nascituro, quando o bebê apresentava alguma deficiência física, algumas tribos indígenas eliminavam o bebê, né? Dentro da cultura local. Então, veja que nós estamos vivenciando experiências para aprendermos com ela. No caso doutrinário, falando de nação, de novo, a gente vai reforçar a ideia de que o ambiente ele ajuda o espírito a conviver com o problema, mas quem vai responder consciencialmente sobre o que ele se posiciona e o que ele faz, é ele mesmo, sem ter a transferência de responsabilidade para um povo ou para uma nação. Até porque nós já reencarnamos em vários povos, em várias culturas, né? Não tem aqui o porquê de nós acharmos que, pelo fato de estarmos no Brasil hoje, nós somos diferentes nesse sentido. Não, nós temos responsabilidades como qualquer ser humano encarnado na Terra. Então é nesse sentido. Obrigado, Milane, né? Destacar rapidinho uma coisa que você falou, que é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta, né? Claro, o grau de responsabilidade vai de acordo com a consciência, né? Nós se enquanto índios, né, a gente fez isso, como espírita, é óbvio que o patamar é outro, né? Sabendo da imortalidade, da reencarnação, tendo uma concepção de Deus muito clara, definida por Kardec, o nosso nível de responsabilidade é outra, né? E o aborto traz um aspecto que você destacou que é interessante. O que também a gente deixa de ganhar. Eu acompanhei um caso, vou sintetizar bastante, mas, enfim, reencarnaria numa família um dos anjos da guarda, um espírito bastante evoluído. E todo mundo ficou muito feliz, o espírito se comunicava no centro espírita e tal. Lá pelas tantas, ele disse, olha, tem uma coisa, eu vou reencarnar com um problema numa perna, eu vou mancar, e é uma coisa que eu quero, que eu acho que vai ser importante para o meu planejamento. A família disse que não queria. E ele simplesmente reencarnou em outro lugar. Eu fiquei comigo pensando de como é que a pessoa deixa de reencarnar um espírito superior que vai estruturar ali a vida de todo mundo por causa de um probleminha na perna. Mas muitas vezes o espírito já pediu aquilo, depois a gente, enfim, encurtando a história, não era para ele, era para ajudar a família a lidar com algumas questões de vaidade, porque era uma família com posição e etc. Era uma lição que ele queria dar, era um testemunho que ele queria dar para os outros. Então, muitas vezes, por conta
de uma deficiência, como o Eric colocou, não é conveniente, eu não quero, a gente perde também não só a oportunidade de reparar os erros, mas de receber grandes bênçãos, né? E a gente perde isso como indivíduo e perde como nação. Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande com isso em relação a mais a questão de reencarnes desses espíritos que eu vou falar no final, né? Vamos se der tempo aqui. Mas eu queria pedir agora para a Carla, se ela puder compartilhar com a gente alguma história do trabalho dela. Algo que ela viveu, que tocou em relação à experiência de mulheres que, né, que certamente, né, não passei por isso nessa vida, mas a gente tem alguma sensibilidade. A gente sabe que são decisões profundamente difíceis quando envolve violência sexual, quando envolve preconceito social, questão financeira, que também sempre pesa muito quando a pessoa não está numa situação privilegiada, projeto de vida. Compartilha com a gente, Carla, alguma coisa nesse sentido. Olha, a gente tem inúmeros casos, né? A gente, infelizmente, não temos aí uma cultura de esclarecimento, não se pode falar sobre alguns assuntos, né? Por exemplo, a gente levar para as escolas, as crianças, né, adolescentes ali, a educação sexual, para a gente explicar, né, como funcionam as coisas. Se a gente tivesse mais esclarecimento, que é o que a doutrina espírita nos traz, né? Ela nos traz esclarecimento, nos retira aí os véus, trazendo para nós aí com uma forma muito clara as informações sobre o que acontece, né? E informações do que aconteceu, tanto aqui a gente está vendo, mas depois da desencarnação que acontece, né? Então, é possível a gente trazer aqui casos de mulheres que buscaram o aborto, como o Carlos falou aí, questões de família, questões financeiras, não tem condições, né? Teve uma pessoa que nós atendemos recentemente, na semana passada, que ela já tinha 11 filhos, a mulher com 34 anos com 11 filhos, né? Não havia um esclarecimento sobre o próprio corpo dela. Então, mas foi falado aquilo que eu trouxe ali, né? Aquela frase que é trazida aí tá na moda de dizer que é o corpo da mulher, ela decide. Então, ela já tinha 11 filhos, ela não tinha mais condições, realmente vivendo em extrema pobreza, então a orientação seria para o aborto dessa nova gestação, né? É uma quantidade enorme de filhos, então um sofrimento muito grande que essa mulher está trazendo. Ela já teve, né? Nós não sabemos o compromisso dessa mulher, isso é individual. É importante a gente dizer aqui que não há regra, né? Não há uma regra para a mulher, ela veio para ela ter 12 filhos, se ela não teve 12 filhos, vai acontecer isso. Não é assim que funciona, a gente, né, tem que ver a história do planejamento encarnatório de cada um de nós. Então, a importância de se orientar, né, de se acolher e não julgar, porque essas pessoas, elas já são julgadas, essas mulheres, elas já são julgadas por elas mesmas, os olhares das outras pessoas. Essa pessoa, poxa, 11 filhos, que responsabilidade, as pessoas começam a julgar a partir daí, né? Então, falta a questão da humanidade, do acolhimento, né, da caridade que a doutrina espírita tanto prega, né, tanto nos ensina, porque a gente tem que trazer, porque há um sofrimento muito grande. Então, a gente tem aí o fator da gravidez, advinda de uma violência sexual que a mulher, a grande maioria delas, entrega efetivamente esse bebê, né? Nós conseguimos fazer um trabalho, né? Graças a Deus tem sido feito um trabalho muito bom de acolhimento para essas mulheres, explicando o que acontece se ela entregar o bebê para adoção ou se ela fizer o abortamento, né? Então, a gente tem casos de mulheres que já haviam feito o aborto e foram convencidas de, naquela gestação seguinte, não fazerem um aborto. Então, a gente percebe a mudança da própria pessoa ali, sabe? Parece que ela fica mais leve de perceber que há uma saída. Porque quando a pessoa está ali vivenciando um problema muito grande, não só nessa questão, né? Mas em qualquer outro problema, a gente vê pessoas aí desesperadas, né? O pensamento do suicida também, que não tem saída, quando na verdade há uma saída. Então, se houver o acolhimento, essas mulheres que já provocaram, já tiveram aborto, 1, 2, 3 abortos, que são acolhidas ali e a partir dali não realizam o aborto, a gente vê uma mudança, apesar de que depois
da mudança de consciência, a gente vê, tem um sofrimento, né? Teve até uma pessoa que está nos acompanhando aí que perguntou o que acontece quando a pessoa se arrepende, né? Então, assim, nesse atendimento que nós fazemos, nós damos até orientações nesse sentido, para a mulher ver que há saída. Você abortou, a criança se arrependeu, viu que não é esse o caminho, vamos cuidar dos filhos de outras mulheres que faleceram, os órfãos, as crianças abandonadas. Então, a saída, né, para esse pós, né, eu abortei, estou arrependida, descobri que não foi bom também. Então, o acolhimento passa por todas essas fases, né, o antes, o durante e o depois, tanto da mulher que já abortou, que nós estamos ali para acolher, nós não estamos ali para julgar, estamos ali para esclarecer, né? Olha, você abortou, mas daqui para frente, vamos fazer diferente, vamos pensar, vamos se conhecer, vamos entender a beleza, né, dessa vida, da encarnação, que é a vida, tratando ali com amor aquele ser que ela deixou de gerar, né? Mas que a gente esclarecendo, na maioria das vezes acontece um arrependimento ali a partir da consciência, da tomada de consciência do que aconteceu. Obrigado, Carla. Excelente. Eu acho que, assim, talvez seja uma das informações mais importantes, né? Porque realmente é isso. No momento de desespero, a gente só acha que só tem a pior saída. E aí, se a gente se der conta que existem várias saídas, né? E que existem apoio e que existe possibilidade de se buscar outros caminhos. Eu acho que talvez seja um dos pontos mais importantes aqui do nosso encontro, é quebrar essa discussão, né? Aborto ou não no sentido de ou a pessoa fica sozinha, abandonada, ou ela faz o aborto e tem um apoio social, né? O apoio da ilusão. Então, é importante saber construir isso, porque nós vivemos num mundo tão curioso que a gente encontra vários casais querendo ter filhos e não podem por motivos biológicos e etc. Quer dizer, e mães que naquele momento entendem que não dá para ter o filho, pais que não entendem que não dá para sustentar aquela criança. Eu só vou perguntar uma coisa específica antes de passar para o Eric, Carla. Como é que isso funciona em termos de lei? É fácil? É difícil? É burocrático? O que é que você tem como é que a tua experiência tem se mostrado nesse setor? Carlos, não é difícil, não é burocrático. A gente tem a lei ali a favor da mulher, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, é a legislação que resguarda, porque visa proteger a criança, né? A vida ali do nascituro, a criança que ainda não nasceu. Então, a legislação, a gente tem ali, tem o artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a mulher que deseja, que manifesta o interesse em entregar a criança para a adoção, ela deve ser acolhida, orientada, atendida por uma equipe psicossocial, esclarecida. Ela vai passar por uma audiência ali onde vai ter o juiz, o promotor de justiça, um defensor público ou um advogado constituído, se for o caso, aonde ela vai ser ouvida, esclarecida, tendo ali, manifestando, né, ela estando gozando de plenas condições, né, psicológicas, ela vai assinar ali o documento entregando a criança, o juiz vai validar aquilo, e a criança está entregue para adoção. Acontece ainda que essa mulher tem o direito ao sigilo, né, a lei garante a essa mulher o direito ao sigilo. O que significa isso? Ninguém vai sair por aí procurando quem é o pai da criança, ninguém vai sair procurando, vai lá na vizinhança, olha, Maria está grávida, alguém sabe quem é o filho? Não tem uma tia que quer alguém, por quê? Porque às vezes essa mulher, ela está ali, ou ela vai entregar o bebê, ou ela acha que não tem saída. Então, eu vou abortar porque ninguém pode saber, tem inúmeros casos. Então, assim, ela tem o direito e também a lei nos traz essa questão do não julgamento, com esse resguardo ao direito do sigilo, né, que essa mulher tem. Não vai ser investigada a situação. Se ela mencionar que há um pai, que há, né, essa possibilidade, ok, é uma situação. Ela mencionou, ela trouxe isso. Mas aí, se ela disser que ela foi vítima de uma violência sexual, ninguém vai sair, vamos pegar o boletim de ocorrência, ver quem foi o pai. Não. Essa mulher, ela tem esse direito e é uma situação que não é burocrática, pelo menos na justiça. Para a gente esclarecer aqui que o que eu falei, é preciso abrir a mente das pessoas. A lei, né, que trouxe essa possibilidade, adicionou no Estatuto da Criança e do Adolescente essa possibilidade da mulher de se entregar de forma mais
mais fácil e sigilosa, né, ela trouxe aí para o judiciário, mas a gente vê que essa mulher, ela passa por vários outros locais antes de chegar ao judiciário. Então, ali ela precisa ser acolhida também, e na maioria das vezes ela não é. Então, ali no sistema de saúde, tem pessoas que, infelizmente, né, estimulam o abortamento. Então, é preciso ampliar essa rede de proteção, né, a essa criança e também a essa mulher. Mas, legalmente falando, é uma questão simples, e a mulher tem todo o resguardo ali, físico, ela tem um resguardo psicológico, que é muito importante, né? Como eu falei, o atendimento por uma equipe psicossocial que vai avaliar se ela está em condições, porque é importante esclarecer, a entrega do bebê para adoção é feita após o nascimento, não se entrega o bebê antes do nascimento, é preciso que ele nasça, seja, né, para poder ter condições de se entregar. Então, e após o nascimento, após o parto, algumas mulheres ficam ali no que é chamado de estado puerperal, então, às vezes, não tem condições momentâneas de decidir. Então, ela passa pelo atendimento por uma equipe psicossocial, essa equipe vai falar, olha, ela está em condições ou ela não está em condições. Se ela não estiver em condições, aguarda-se, a mulher é acompanhada, e aí, quando ela estiver em condições, passado esse estado puerperal, novamente avaliada, para poder ver, ela está dentro, né, do seu, vamos chamar assim, juízo normal, ela tem certeza de que quer entregar, foi esclarecida, foi orientada, então é feita a entrega de forma simples, e esse bebê, gente, o prazo que a lei traz, a mulher pode se arrepender, ela tem um prazo de 10 dias para se arrepender, não se arrependendo, passando desses 10 dias, o bebê já vai para um dos mais de 35 mil casais que estão na fila da adoção no Brasil. Então, a demanda, né, essa criança vai ser muito bem cuidada, porque quem procura, os casais que procuram, né, a adoção legal através da Justiça, das Varas da Infância e da Juventude, são preparados e são acompanhados pela Justiça. Então, como eu falei, hoje a gente tem mais de 35 mil pessoas na fila da adoção. Esse bebê vai imediatamente para uma dessas famílias que está preparada para poder acolher, receber e amar esse bebê que, lá na família original, né, dessa mulher que gestou, não é um estímulo para entregar bebês à adoção, é só uma informação de que há uma possibilidade e que quando é feita essa entrega, né, o caminho ali na frente geralmente é um caminho muito tranquilo, porque são pessoas que já estavam sendo acompanhadas pela Justiça, só para a gente esclarecer. Muito obrigado, Carla. Assim, eu acompanhei um casal de amigos que viveu esse processo, a gente vê que é uma coisa criteriosa, chama pessoas, né? Eu até participei, enfim. E isso, assim, agora eu não sabia desse número, isso me espanta muito. Quer dizer, como é que você tem 35 mil casais que estão ali querendo, enfrentaram uma dor de cabeça, tiveram gasto, tiveram uma demanda emocional, né? Porque aquela coisa incerta, se dispõe a isso, passa pelas seleções, pelas entrevistas, e etc, 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 né? É uma pequena maratona, dispostas a adotar uma criança. E aí, de um outro lado, você vê grupos de pessoas defendendo o aborto. Né? São informações que, se a gente parar, não faz muito sentido. Não, assim, do ponto de vista do problema que se alega, não faz muito sentido. Considerando que, para a mãe que dá seu filho para adoção, é algo muito menos traumático do que o aborto. Né? Então, assim, a gente tem uma saída melhor para todo mundo, se a mãe, de fato, né, compreender que não deve ficar com a criança pelos motivos dela, que devem ser respeitados, mas assim, ela vai poder todo dia botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu fiz o melhor que eu podia. Né? Aquela criança vai ter o futuro dela, vai ter a chance dela, vai ter as vivências dela, eu não interrompi. E isso é que coloca uma pulga atrás da orelha, para ser sincero, né? Quando você vê informações que não são congruentes. Né? Porque você tem, eu não sabia dos 35 mil, quer dizer, algo espantoso. Então, na verdade, o que a gente precisaria, né? Estou entendendo isso agora, é uma campanha ao invés de ser uma campanha, né, pró ou contra aborto, é simplesmente assim, olha, é ridículo estar discutindo isso. Porque a gente tem pais que querem adotar crianças. Se tem mães que não estão podendo, vamos encaminhá-las. A discussão deve ser como é que a gente encaminha melhor, né? Como é que a gente cria estruturas melhores. Então, para mim, isso é
É um pouco surpreendente esse dado. Muito obrigado por trazê-lo aqui. Eric, eu tenho uma pergunta para você. Não sei se você está preparado, mas qual foi a estatística que mais te chamou a atenção? Eu sei que você viu várias estatísticas, assim, o que é, ou a instituição, o que é que você descobriu nas suas pesquisas que mais te chocou, que mais mexeu contigo em termos de informação sobre aborto? Eu acho que o que mais me chamou a atenção foi como que realmente o aborto prejudica, né, a mulher em vários sentidos, né? E tem uma das pesquisas que eu vi que, né, de acordo com o Instituto de Prevenção ao Câncer de Mama dos Estados Unidos, das 73 pesquisas realizadas pelo National Cancer Institute, né, sobre a existência de uma possível correlação entre o aborto provocado e o câncer de mama, 57 afirmaram positivamente, né? Então, o que mais me impressionou foi como, né, o aborto ele causa prejuízo, né, para a mulher do ponto de vista físico mesmo, não só a depressão, né? Muito se fala às vezes da depressão pós-parto, mas não se fala como que o aborto causa realmente um prejuízo emocional, né, para a mulher, né? E com relação mesmo a efeitos físicos, né? Prejuízos físicos no corpo da mulher, né? E pesquisas realizadas inclusive na China, né, onde o aborto é incentivado, né, para a redução da população, né, mostram dados interessantes nesse sentido, né? Então, realmente, a gente deve esclarecer, né, as mulheres em relação ao aborto, a doutrina, né, o que, do ponto de vista doutrinário, se ensina, né, não condenar e esclarecer, né, e também indicar a possibilidade da adoção, né, que é sempre uma possibilidade. Obrigado, Eric. E assim, tem um ponto que você colocou que a gente talvez não tenha refletido bastante, porque muitas vezes, quando a gente tem políticas que têm vários e poderosos interesses por trás, a legalização é só o primeiro passo, né? Como você falou da China, na verdade não é incentivado, é imposto. Se você tem uma política, né, isso às vezes muda eventualmente, mas historicamente você tem uma política de filho único. Então, assim, outra gravidez não pode, é ilegal, né? Vai variar com especificidades, mas são práticas, né, claramente abortistas. Uma coisa, né, que me preocupa muito, assim, eu sou o coordenador do Grupo Marcos e lá, já há mais de 20 anos, a gente se dedica muito à reflexão sobre a nova geração, né? Sobre essas questões de planejamento reencarnatório coletivo e coisas do tipo. E talvez a gente, no Brasil, essa informação talvez choque para quem não tem muita intimidade com o tema ou com a doutrina espírita, mas assim, Kardec coloca no último livro dele o reencarne de uma nova geração. Talvez a gente não lembre exatamente das condições que o Cristo nasceu, mas logo que o Cristo nasceu, o poderoso da época, que simboliza os poderes da época, teve uma política muito estranha de tentar localizar e mandar matar todas as crianças que se enquadrasse naquele perfil, né, do 0 aos 2 anos. Por muito tempo, muitos historiadores acharam isso fantasioso. Não, isso é coisa de evangelho, estão inventando. Mas a gente sabe que nos últimos anos, as descobertas recentes mostraram que o Herodes era assim mesmo. Ele, inclusive, tinha mandado matar alguns filhos e ele tratava tão mal quem ele pudesse imaginar que ia tomar o poder dele, que o próprio imperador romano disse que era muito melhor ser o porco do Herodes do que o filho do Herodes, porque tudo aquilo que mostrasse a mínima possibilidade de competir com o mando dele era muito maltratado e eliminado. Será que se a gente, enquanto nação, legaliza o aborto e isso continua se desenvolvendo, que compromisso nós vamos estar assumindo com a nova geração? Existem muitos espíritas que não se sentem à vontade em lidar com os temas mais difíceis, como as trevas, como a influência do mundo espiritual inferior, como políticas das trevas que às vezes se tornam políticas governamentais e não se dão conta de que
o aborto geral, o assassinato em massa, para nós que somos espíritas, a gente pode usar essa linguagem, também pode ser um excelente instrumento das trevas para bloquear, dificultar e, em parte, impedir o reencarne de espíritos que vêm transformar a Terra. Porque se do plano doutrinário a gente pode só ficar elaborando, do ponto de vista real da vida espiritual, existe uma guerra, né? Existe uma batalha de disputa de espaço. Existe uma renovação que vai ser feita de qualquer jeito, mas existem os graus de renovação, né? Hermínio Miranda, quando entrevista alguns espíritos ligados a essas organizações e tudo, ele pergunta, olha, vocês não são inteligentes o suficiente para saber que vai haver a renovação? E esse espírito diz, sim, nós sabemos, mas também nós sabemos que nós podemos adiar bastante. Então é importante a gente avaliar que instrumentos sociais nós apoiamos, que instrumentos sociais nós somos contra, pelos princípios doutrinários, mas também entender que no momento específico que a gente vive, existe sim uma pressão espiritual extraordinária, existe sim uma pressão espiritual específica em relação a espíritos que vêm renovar a Terra, natural e esperada por parte daqueles espíritos que querem adiar ao máximo, né, no limite de todo o possível essa renovação. Então, é muito importante a gente ver que, do ponto de vista cultural, aceitar o aborto nunca levou a coisa boa. E se as pessoas, né, como o Eric coloca, manipulam uma pesquisa ou outra para mostrar que num aspecto a coisa melhorou, no aspecto espiritual e todas as consequências emocionais sempre piora. O aborto não pode ser visto como uma solução, a não ser para quem é ingênuo o suficiente para acreditar só na matéria. Então, do ponto de vista espírita, ou pelo menos numa compreensão de que haverá uma nova geração, instrumentalizar uma sociedade com a possibilidade de aborto, e aí, assim, só para concluir, tentando dar um panorama mais amplo, não se trata apenas de legalizar ou não o aborto, né? O assunto é longo, não dá para a gente comentar aqui. Mas, normalmente, essas associações que apoiam o aborto, elas não apoiam apenas o aborto, é um pacote completo. Na hora que você vai estudar a história dessas instituições, na hora que você vai entender o histórico delas, na hora que você vai ver a atuação histórica dela ao longo das décadas, a gente vê que é um programa completo em que o aborto é apenas um dos itens tenebrosos. O conjunto é ainda mais feio. Então, abrir espaço para uma legalização do aborto, além de ser contrário a todos os princípios, não digo nem só espíritas e de todos os demais cristãos, é abrir a porta para uma série de outros males e que, necessariamente, né, segundo o conhecimento de cada um, segundo a preparação de cada um, vai ter que ser responsabilizado. Eu não desejo para ninguém chegar no plano espiritual e dizer assim, olha, iria muito mais gente ajudar vocês, como esse caso particular que eu comentei. Eu acompanhei mais 2 casos parecidos. Sabe? Ia muito mais gente. Mas vocês nos mataram. Antes da gente poder chegar na Terra e dizer assim, eu vou inventar, eu vou criar, eu vou pregar, eu vou ensinar, vocês nos mataram. E como muitas vezes são espíritos que não têm uma obrigação conosco, eles vêm por misericórdia, eu não sei se eles vão querer voltar, enfim, aí é cada um. Mas, ou se for voltar, é um outro processo, né? É recomeçar. Então, eu penso que, do ponto de vista espiritual, é importante a gente ter um mínimo de sensibilidade para entender para quem esses instrumentos interessam. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, mas eu agora queria deixar vocês à vontade para comentar o que os outros falaram, para complementar, para que a gente vá se encaminhando para o final, mas sem pressa. Quem gostaria? Eu tenho que perguntar? Vamos lá, coragem. Coragem. Vocês tiveram coragem para nascer, então... coragem para nascer aqui. Vamos lá. Eu vou falar, então, aproveitando que vocês colocaram aí esse comentário, né, da Vivi Romano, eu já trouxe um pouquinho ali na minha fala, eu vou falar sobre, né, exatamente esse ponto. Ela diz, e se houver um arrependimento profundo na alma dessa mulher, se ela já sentirá alma manchada e trabalhar isso durante a vida, pode-se dizer que ela ainda será julgada após o desencarne?
Gente, nós não somos ninguém para dizer, para julgar e para dar veredito, né? Então, a gente não conhece a vida dessa mulher, a gente não conhece o planejamento encarnatório dela, a gente não conhece o que ela fez de bom, de caridoso, ou o que ela fez, né, de não tão bom e não caridoso, para poder dar aí um veredito sobre se já vai dar certo, se ela já espiou, se foi nessa vida, se vai ficar para a próxima. Acho que o que importa é a gente dizer, né, a gente lembrar a fala, né, a passagem que está no Evangelho, né, onde Pedro coloca lá para nós, para que a gente possa cultivar aí a fala de Jesus, o amor entre cada um de nós. Lembrando, né, que o amor, a caridade, cobre aí uma multidão de pecados. Então, se já houve o fato criminoso, né, esse aborto, esse homicídio, esse infanticídio, que a gente possa acolher, então, aí, e dizer que também há um caminho após, para que ela possa, então, entender o que aconteceu, o que ela fez, a grandiosidade daquele ato, né, daquele homicídio que foi praticado, né, com esse abortamento, para que dali para frente isso não aconteça, e para que, de repente, ela possa também ser canal de levar a outras pessoas esse esclarecimento, né? E há, sim, a possibilidade do arrependimento, há, sim, a possibilidade de se trabalhar esse amor, como eu trouxe, né, que a gente fala muito isso para essas mãezinhas que não foram mãezinhas, né, de cuidar dos órfãos, de cuidar das crianças que não têm uma mãe ali. De repente, algumas delas acabam adotando as crianças que estão ali sem mães e cuidando. Então, assim, é um ciclo maravilhoso que pode acontecer através do despertamento do amor. Então, que a gente trabalhe a divulgação do que acontece, né, dos males, né, foram trazidos aqui dados, estatísticas, questões espirituais, questões físicas, né, para essa vida mesmo, consequências para a mulher, mas para que a gente acolha, esclareça de que não há a necessidade, o aborto não é a única saída, há outras saídas, né? Então, e que se ela optar por isso, é uma escolha dela também, né, de fazer praticar esse aborto, mas que haverá consequências. Então, o esclarecimento. Daí, se ela escolher, se ela optar, é um esclarecimento dela também, não cabe a nós julgarmos, não somos, né, juízes da vida dos outros. A consciência de cada um vai esclarecer isso aí para ele em algum momento, vai esclarecer para ela em algum momento. Então, a gente tem aí esse olhar para essa mulher que pensa em praticar o aborto, o olhar para a mulher que praticou o aborto, né, acolhendo, esclarecendo, dizendo que há sim ainda a possibilidade de, através do amor, desse despertamento do amor, né, a situação ser renovada. O amor sempre renova, o amor é sempre a porta, o amor é sempre a possibilidade maior diante de todas as situações, diante de todos os problemas. Então, a gente traz aqui o ponto de vista, né, das consequências para a mulher, né? Eu mencionei rapidamente que a gente tem lá no Evolução em Dois Mundos um capítulo que menciona também sobre o pai. No nosso lar também a gente tem consequências que são trazidas ali para uma profissional obstetra que praticava o aborto. Então, a gente não é só, as consequências não são só para essa mulher e para esse bebezinho, né? Para esse irmão que não encarnou. Então, tem muita coisa ligada ali. Então, todo mundo que estiver envolvido vai, de alguma forma, né, ter consequências. Então, que a gente esclareça para toda a sociedade, para a mulher, para as pessoas que estão com a mulher, para os profissionais da saúde, para o homem, para o parceiro que está ali, que eu não vou assumir o filho, e acaba gerando aquele, né, aquele sentimento de que não há saída para a mulher, né? Temos casos desse. Então, que se haja o esclarecimento e que isso seja feito com bastante acolhimento e amor para todos, né? Despertando aí em cada um o amor pelo próximo, o amor por esse ser que está sendo gerado aí, para que ele possa ter a oportunidade de encarnar e, né, viver aqui aquilo que foi planejado. Ótimo, obrigado, Carla. E assim, falando bem rápido, depoimento de espírito inferior, existe misericórdia. Se você já cometeu o erro, Emmanuel fala que quando a gente está verdadeiramente arrependido e está fazendo algo, a nossa sentença é suspensa por tempo indeterminado.
É importante a gente entender isso, né? É uma linguagem um pouco simbólica, mas significa o quê? Que o arrependimento sincero, ele pode nos ser, inclusive, um motivador. Há um depoimento muito... Vou só citar o livro, chama Voltei, do irmão Jacob, psicografado pelo Chico, e é muito interessante que o sujeito tinha matado o outro e se arrependeu e teve uma vida maravilhosa, assim, né? Teve uma vida de grandes esforços, no sentido de transformação. E desencarnou muito bem, obrigado, né? E aí tem uma hora que ele tem uma crise e o Bezerra de Menezes ali com o irmão Jacó, ele comenta, né? Esse problema dele é só se perdoar, o resto ele já resolveu, quer dizer. Numa encarnação, o sujeito cometeu um assassinato e desencarnou bem. Então, nós não podemos minimizar o nosso poder de transformação, né? Dói bastante, mas tem solução. Então é importante a gente não usar como desculpa ou cair numa autocondenação muito pobre e piegas e que não tem mais nem tempo para isso. Então, independente do erro, sim, é possível, né? Pelo menos é a visão que Kardec coloca, é a visão do Cristo também. Milani, você quer comentar alguma coisa? Sim, gostaria. Primeiro, dizer que é muito rico esse momento para ajudar na reflexão, porque basicamente boa parte do nosso público aqui é espírita, né? Mas não quer dizer que todos sejam espíritas por definição, ou mesmo podem ser simpatizantes ou não espíritas, não importa. O que nós temos basicamente aqui, e eu acho que vale como destaque, atualmente, nós temos discursos, nós temos narrativas que estão se infiltrando no próprio movimento espírita, baseados em propostas materialistas, que fazem com que a própria percepção do ato em si seja relativizada perante a compreensão material, né? Foi muito bem falado desde o começo aqui, né? Tanto Eric como a Carla, você também, Carlos, esses argumentos, essas frases quase que chavões, né? Meu corpo, minhas regras e outras coisas, que e desde o começo nós estamos reforçando isso. Ao repetir estas frases de cunho materialista, ignora-se a realidade espiritual e o processo evolutivo do ser e as leis que regem todo esse processo. Quando nós adentramos nas leis morais, e não é lei moral no sentido, aquela visão pesada, moralizante, quase que uma catequese para se fazer alguém mudar comportamento. Primeiro, nós temos a responsabilidade pelos próprios atos, a cada um segundo as suas obras. Se a pessoa escolhe o caminho A, B ou C, ela escolheu isso, ela vai responder por isso, conforme as suas características, sua consciência, o grau de conhecimento que ela teve. Em momento algum, né, nós vamos ter aquela visão do inferno, né, ou do purgatório, típicas de outras linhas religiosas ou filosóficas. Nós temos uma outra abordagem, tanto e eu trago aqui para reflexão o próprio livro O Céu e o Inferno, na segunda parte. Nós temos relatos ali de espíritos que vivenciaram experiências no seu processo desencarnatório e eles relataram como se encontravam naquele instante. Então, nós temos espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos que estão sofrendo, né, do aspecto consciencial, e os atos que foram praticados. Então, nós temos isso que é interessante. Eu vou pegar um exemplo bastante para elucidar aqui esse caso. Vamos pegar lá no capítulo, na segunda parte, dos suicidas, né? Como é que vários espíritos se encontravam após cometerem o ato de ceifar a própria vida. E a gente vai ver que cada relato é diferente do outro, porque cada um tem uma condição evolutiva, onde o ato foi praticado em condições específicas, em responsabilidades, a motivação foi diferente. Claro, todos enfrentaram as consequências de seus atos. Isso é importante deixar claro. Nós vamos enfrentar as consequências de nossos atos, temos o livre-arbítrio para fazer o que nós quisermos. Nós podemos fazer o que nós bem entendermos, só que nós não estamos livres das consequências desses atos. Então, cabe a reflexão espiritualista, combatendo essa proposta materialista, de que nós simplesmente vamos achar que, ao interromper uma gravidez, uma gestação, nós estamos simplesmente exercendo o nosso direito legítimo, entre aspas, a cuidar do próprio corpo.
Não é isso que nós encontramos dentro das leis reencarnatórias, dentro do processo evolutivo do ser. Nós estamos interdependentes aqui. Claro que a gente precisa reencarnar por meio da mulher, no sentido da gestação, mas aqueles que estão envolvidos no processo, né, como acho que foi a Carla que comentou, igualmente vão ter responsabilidades perante o ato em si. Aquele que se omite perante a responsabilidade, no caso dos pais, né? Aquele que fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, você se vire, ou pelo contrário, né, a pessoa ela força até a mulher a cometer essa interrupção, ele tem a responsabilidade sobre esse ato, muitas vezes até maior que a mulher que foi obrigada a cometer esse ato. Claro, a consequência é para todos, mas vejam que cada um vai ter responsabilidades específicas. Então, quando alguém fala assim, não, é só a mulher que está sendo visada, não, pelas leis naturais, todos, sem exceção, que contribuíram para aquele ato de interrupção da gravidez, vão responder consciencialmente por aquilo que fizeram. Então, que fique claro aqui, quando alguém usa palavras no sentido eufemístico, né? Direito, porque mudou-se agora, né? A narrativa não é falar abertamente do abortamento, é para falar do direito reprodutivo, que é a linguagem que grupos atuantes, grupos ativistas pró-aborto se servem para relativizar um ato que nada mais é do que a eliminação ou o assassinato, no seu sentido mais específico, de vulnerável, porque quem está ali dentro do ventre da mãe não consegue se defender. Ele tem a fragilidade, obviamente, de ter a sua interrupção, mas não quer dizer também que esse espírito não vai ter outras oportunidades evolutivas. Obviamente vai, só que todos que vão cometer alguma coisa vão responder por isso. Então, espiritualmente falando, estas leis que nós estamos insistindo, elas vão completamente combater a visão materialista que, infelizmente, nós encontramos nas narrativas de grupos, até de espíritas, que dizem defender a saúde da mulher ou o direito da mulher, quando se esquece do direito da vida, né, do reencarnante. Então, o comodismo e essa visão um tanto mais materialista é o que a gente tem que tomar cuidado para não confundir, como se fosse moderno, como se fosse algo avançado. E aí eu trago também uma fala do Eric, né, das estatísticas ali, que ele comentou. O importante nós reforçarmos que, a partir do momento que nós temos consciência de que algo é coerente ou harmônico com as leis naturais, a responsabilidade aumenta. Então, não adianta alguém falar, eu ignoro isso. Qualquer um que tenha consciência do processo evolutivo do ser, ele tem responsabilidade diferente do que aquele que acha que a vida começa após o nascimento. Então, existe essa característica, por isso que é mais grave espíritas ou supostos espíritas defenderem uma interrupção do gravidez, que estão indo contra essa visão de valorização da vida, a não ser em casos muito específicos, como nós já comentamos aqui, onde a mãe corre risco de morrer. Essa proposta que nós deixamos aqui como reflexão, nunca como imposição, sempre vai recair sobre a característica de nós termos a oportunidade de avançar, e assim, efetivamente, já que eu trouxe o livro Céu e Inferno, eu vou reforçar a tríade que nós encontramos lá para todos os espíritos, que está na primeira parte do livro e depois é aplicado na segunda. O processo, para todos, sem exceção, é o mesmo. Quando nós enfrentamos desafios de atos praticados durante a encarnação. Primeira coisa é o arrependimento. Segunda coisa é a expiação e a terceira coisa é a reparação. Essa tríade vai aparecer no discurso de vários espíritos. O primeiro passo é se arrepender. A expiação só tem sentido quando nós entendemos o que esteja acontecendo e nós expurgamos a causa que eventualmente afeta negativamente o indivíduo. Expiação, ao contrário do que muita gente pensa, não é ficar sofrendo. Expiação é expurgar de dentro de si algo que lhe está prejudicando. É como se fosse um espinho que você carrega, você tira esse espinho que está te prejudicando.
E, finalmente, a reparação, que é o ato em si de harmonização, onde você está se harmonizando consciencialmente e contribuindo para a harmonia do ambiente. Você falou da nova geração, a nova geração é aquela, somos nós avançando nesse processo, e aqueles que não conseguirem acompanhar, eles simplesmente vão ser atraídos para ambientes afins, para que eles continuem evoluindo, mas não prejudicando aqueles que estão avançando nesse sentido. Quando Kardec recebeu essa comunicação da nova geração, né, essas informações, os espíritos disseram, já começou, já havia começado a transformação, a regeneração do planeta, isso no século XIX, né? Então a gente vai trabalhando esse processo no nosso tempo de gerações, mas somos nós que estamos evoluindo. Então não vamos aguardar magicamente, né, que espíritos elevados reencarnem aqui na Terra e façam o que nos compete fazer, porque ninguém vai avançar se não tiver mérito para isso. Então, cabe a nós avançarmos e tornarmos o planeta melhor, e aqueles que não conseguirem acompanhar isso vão para planetas afins, para ambientes afins, para continuar o seu processo, e vão parar de prejudicar o processo de quem continuar aqui, ou mesmo nós vamos para outros planetas que nós tivermos afinidade e continuamos a nossa evolução. Isso é a lei do universo sob a ótica espírita, e não achar que um planeta ou um país em particular vai ser o paraíso esperado, né? Nós estamos construindo isso. Então fica aqui a reflexão de que nós temos essa oportunidade, o conhecimento. Se nós vamos agir contra ou a favor a vida, aí é a consciência de cada um e as consequências de cada um que vai enfrentar isso. Nós temos várias oportunidades para favorecer a vida, vamos aproveitar e não simplesmente a engrossar discursos materialistas. Esses são atrasados, anacrônicos, e que é o que, como você falou, Carlos, prejudicam a marcha da humanidade, mas infelizmente estão aí porque ninguém reencarnou aqui de férias. A gente está aqui para enfrentar mesmo esses problemas e cabe a nós vencermos esses desafios. É isso. Eric, você gostaria de comentar algo? Sim, eu queria reforçar o que foi muito bem dito pela Carla e pelo Marco, né? Uma coisa interessante que o Marco Milani falou é que realmente hoje, mais do que nunca, existem grupos, né, que querem se filtrar no espiritismo, grupos materialistas, né, com o intuito de politização, né, e vem com esse discurso não só para o aborto, mas com outras tantas pautas materialistas, né? Então é importante ter cuidado com isso e ressaltar essa questão, né, como diz no Céu e Inferno, que o Marco citou, arrependimento, expiação e reparação. E o arrependimento, segundo o Livro dos Espíritos, pode acontecer não só no mundo espiritual, mas também aqui, né? A reparação pode começar já na vida material. Não precisa esperar outra existência, né? Então, até como a Carla tinha falado, a mulher que fez o aborto, ela cuidar de crianças carentes, né? Fazer essa prática de cuidar dessas crianças e já iniciar esse processo de reparação, né? Então, é aquela frase, o amor cobre uma multidão de pecados, porque a reparação proporciona isso, né? Então, é isso que eu queria colocar e excelente a colocação dos amigos. Ok. Acho que não temos mais perguntas, né? Penso que o ponto central que nós encontramos aqui, né, sob diversos ângulos, é uma postura muito clara, né, a favor da vida, a proteção do ser reencarnante. Uma informação que, particularmente para mim, merece ser mais uma vez destacada é a que a Carla trouxe, né? Quer dizer, temos 35 mil casais querendo um bebê para amar, né? Para cuidar, para alimentar, para proteger. E aí eu não tenho como outra opção de imaginar a não ser um grau psicológico de perversidade muito grande em ter uma campanha desesperada por aborto, quer dizer. Por que é que não dou essa criança? Já que a mãe entende ou que alguém entenda que a mãe não pode cuidar e se chega num consenso, por que não encaminhar isso? E aí a gente tem que começar a realmente pensar, né? Se não está se travestindo de direito, uma perversão psicológica, né? Um sentimento muito cruel
contra crianças que não nasceram. Porque do ponto de vista cristão, já é uma criança, já é um ser humano, já é uma vida. Então, é importante a gente avaliar isso, quer dizer, não podemos mais acreditar depois de hoje que o aborto é uma única opção, mesmo que a mãe não tenha nenhuma condição. Esse é um aspecto. O aspecto espiritual, aí a gente vai deixar para um outro programa, porque seria uma imensa discussão, né? Assim, a estrutura espiritual da Terra, os exemplos que eu acho que todo mundo também já teve de acolher em reunião mediúnica espíritos abortados, assim, é algo muito doloroso. Certa vez eu acompanhei o atendimento de um espírito e depois de muita raiva, etc, etc, ele chorou um choro que eu nunca tinha visto, e ele só dizia: eu não vou ter mais a minha chance. Claro que ele vai ter, mas para quem está no fogo, né? Quem está passando fome hoje, não adianta você dizer assim, não, daqui a 3 meses sua geladeira vai estar cheia. Então, a sensação de ter que reiniciar tudo, para quem já está muito dolorido, é muito ruim. Então, tem um ser, às vezes, ali reencarnando muito dolorido. Às vezes tem um missionário. Às vezes são seres de evolução mediana, mas cada um com a sua tarefa, né? E aí a gente não pode esquecer que a renovação do mundo vai vir pela reencarnação, né? Quem já viu bastante coisa feia, como eu acho que aqui nós já vimos, a gente sabe que precisamos de pessoas com a cabeça um pouco melhor, né? Com a sintonia um pouco mais alta. Porque se o mundo ficar nas nossas mãos, vamos nos incluir, a coisa não fica boa. Eu, particularmente, aí já estamos caminhando já quase para encerrar, né? Não acredito na atual geração, no sentido de capacidade de amor. Eu realmente, minhas esperanças estão na renovação do mundo por uma nova geração. Mas aí a gente vai depois marcar uma live para, quem sabe, né, conversar sobre isso e ver as opiniões. O fato é que, independente do grau evolutivo do espírito, negar para ele algo que ele precisa ou que está disposto a fazer, que é uma vida na Terra, é um crime, né? Não dá para aceitar, menos ainda em nome do espiritismo. Aí já não é um crime, aí é uma profunda desonestidade intelectual. Tem temas que nós não podemos sequer permitir considerar. Não tem como no espiritismo você defender aborto, salvo nas exceções das exceções que o Milani comentou, gente. Então a gente tem que ser claro. Não é uma discussão doutrinária, é uma deturpação doutrinária. Os nomes têm que ser dados. Quem defende isso em nome do espiritismo ou não conhece o espiritismo, que é o mais provável, ou é cínico. Porque não cabe na doutrina uma reflexão nesse sentido. Nem na primeira obra de Kardec, nem nos últimos escritos, nem de Leon Denis, nem de ninguém que mereça ser uma referência espírita. Então, agora eu quero abrir o espaço aí para cada um de vocês, desde já agradecer, foi uma oportunidade excelente ouvir, dialogar com vocês, aprendi bastante e queria aí ouvir as considerações finais. Primeiro, a dama. Obrigada, Carlos. Quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui para debater esse assunto tão importante. Agradecer aos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, né, que estiveram no chat, as perguntas que trouxeram, os comentários que enriqueceram aqui o nosso debate, né, e fico à disposição para outros debates e gostaria, né, de deixar também aí, né, para vocês a reflexão sobre o não julgamento, né, para que a gente possa tratar esse tema com a importância e a seriedade que ele merece ser tratado, como um tema, né, aprofundado, que traz reflexos na vida de muitas pessoas, muitos espíritos, né, encarnados e desencarnados estão ali envolvidos nessa situação, mas que a gente tenha aí o coração aberto para poder tratar do tema, que seja falado, né, porque aquilo que não é falado vira tabu, vira dificuldade, vira, enfim, vira alguma coisa que a gente que cresce mais do que deveria, que há um debate desnecessário sobre é o corpo, é a mulher, é a lei, enfim, para que vença o amor, né? Então que a gente leve essa reflexão, trazendo aí a necessidade de se acolher as pessoas que estão em sofrimento e de lembrar que aquele ser que está sendo gerado ali no ventre daquela mulher
merece tanto respeito à vida, né, a sua oportunidade de encarnar, quanto aqueles que estão em volta ali envolvidos. Então, que a gente trate essa situação com muito respeito, com muita seriedade e, acima de tudo, mais importante também, com muito amor. É isso, agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigada. E agora, senhor Milani, por favor, suas palavras finais. Também queria agradecer a oportunidade, né? Um tema bastante amplo, bastante complexo, né? Não deveria ser sob a ótica doutrinária, mas, dadas as circunstâncias, ele se torna, né, bastante atual e polêmico para muita gente, principalmente quando nós temos casos de grande comoção nacional, né, que trazem a reflexão à tona, e aí vem toda a narrativa, né, dos grupos pró e contra, de novo, nesses embates, e cabe ao espírita, de maneira ponderada, de maneira racional, de novo, reforçar a valorização da vida, né? Então, quero agradecer aqui a participação, não só nessa bancada, né, junto com o Érico, a Carla, com você, Carlos, com os amigos internautas que nos assistiram, enviaram questões, comentários, e também reforçar que o principal é que nós não nos deixemos levar por aquilo que o Espiritismo justamente vem combater, que é o materialismo, né? Então vamos reforçar essa ideia para não nos tornarmos vítimas e sermos marionetes de narrativas muito bem elaboradas, né, com um discurso bonito, com um discurso atraente para muita gente, só que não se sustenta dentro de uma ótica espiritualizada. Então é nesse sentido que eu agradeço mais uma vez a oportunidade e também fico à disposição para novas oportunidades. Muita paz a todos. Érico, suas palavras finais. Só queria agradecer a você, Carlos, ao Marco, a Carla, a todos que estão assistindo, né, e dizer, né, que o feto, né, ele é um ser humano como todos, né, que merece, né, não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista espiritual e legal, né, na legislação há o direito do nascituro. Então, não olhar os direitos das mulheres, mas também os direitos dessa criança que está para nascer. E queria só agradecer mesmo a todos. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado quem nos acompanhou até agora, quem colaborou com perguntas, com comentários, né? Caso vocês queiram mais informação, acompanhe no site Luz Espírita, que está realizando. Quem queira conhecer o trabalho do Grupo Marcos, tem também o nosso site, que trabalha em parceria com Luz Espírita, né, o grupomarcos.com.br, e temos também a nossa plataforma de estudos avançados, né, que se localiza no site do Luz Espírita, onde a gente desenvolve e apresenta cursos sobre vários temas, e talvez a gente consiga, no futuro, um curso, uma reflexão, não só sobre a questão do aborto, mas que englobe essa questão em torno do aborto, da vida, do respeito à vida e de outras práticas que possam nos ajudar a valorizar a vida, né? A gente não pode esquecer que, de um ponto de vista emocional, psicológico e espiritual, o aborto também está ligado ao suicídio, né? Uma cultura de destruição e de autodestruição. Mas esses aí serão temas para os nossos próximos encontros. Um grande abraço e que Deus nos proteja a todos. Live especial Luz Espírita. Sempre uma oportunidade de estudo, pesquisa, debate e divulgação do Espiritismo. Uma realização Equipe Luz Espírita.